Então, olha o evangelho do livrinho, hoje dia 10/6 de 2026. Jesus vem falar: Eu não vim abolir a lei, mas sim para dar cumprimento de tudo o que está escrito. Não tem uma vírgula sequer não será tirada do evangelho e das escrituras e do 10 mandamentos. Se você quer seguir Jesus, beleza, tem as regras, tem os 10 mandamentos. Veja, para você ser um funcionário naquele lugar, tem aquelas regras. Não pode isso, não pode aquilo. A mesma coisa é com o reino dos céus. Não é, o reino dos céus não é para qualquer um. Banda voou. Que chega tem que estar no pecado e ir para o reino dos céus. Não é desse jeito. Não é para qualquer um que não se confessa seus pecados. Que vai um tal padre, se confessa. Que não se confessa e vai para o céu. Não é dessa forma. Porque não, Jesus não tinha dizido a Pedro: a quem tu perdoares os pecados, serão perdoados. Aqueles que você não perdoar serão retidos. O que é retido? Significa retidos. Não será perdoado. Então veja bem. Vai modificar, sim. Eu não sei quando é. Não sei se já está acontecendo em alguns lugares. Ou quando vai ser jogado o mundo inteiro. Só que vai modificar a liturgia. Já modificaram algumas igrejas? Sim. Mas vai modificar mais ainda. Então, corra enquanto antes, guarde os mandamentos no seu coração, guarde as escrituras, as passagens. Eu sempre digo assim, eu vejo todo mundo guardar os versículos, capítulo e livro e evangelho na mente. Eu acho bonito, interessante, mas eu não consigo fazer isso. Eu guardo assim só a parte, digamos, do versículo, mas o texto ali, mas o versículo, capítulo e livro eu não guardo na mente. Não procuro guardar que minha memória não dá para isso. Então vai diferenciar para cada pessoa, cada pregador, cada pessoa, cada memória. Mas o importante não é capítulo, versículo nem nada. É ali a passagem, as escrituras. Por exemplo, João, eu tô dando um exemplo, não é que tá lá. Tô dando um exemplo. João, capítulo 1, versículo 2. Jesus entrega a Pedro a chave da porta do céu. Aí eu vou dizer para você, capítulo João, versículo tal e tal. Não precisa. Para mim, o mais interessante é Jesus deu a chave da porta do céu a Pedro. É um exemplo que eu tô dando. Não é que tá lá, que eu sei que tá lá. Que eu não lembro que é passagem de João que tá lá nesse capítulo 1, versículo. Não, tô falando um exemplo. Então, para mim o importante não é capítulo, versículo no livro, é o que está ali escrito, certo? Então, por isso que eu tenho que botar na mente aquilo que está escrito. E nem tudo vai ficar guardado na sua mente e no seu coração. Não vai ficar. Talvez você não guarde nada. Mas se você tem um 10 mandamentos em mão, ali você está tentando pôr em prática, é o que importa para Deus. Não é o sacrifício. Então procure sempre dar o melhor de si para viver os mandamentos. Não procure seguir pessoas, porque pessoas elas vão te trair, pessoas vão pecar. Por exemplo, você pega um padre, né? Vou seguir aquele padre, que padre é santo. Não é bem assim. Tem alguns padres que é sim santo, leva a santidade a sério, mas tem outros que não levam. Então, mesmo aquele que leva a santidade a sério, ele é pecador. Uma hora ele vai vacilar com você ou vai pecar e aí você vai ter uma decepção. Aí você vai dizer, fulano, eu fui por exemplo de fulano, sei o que. Não, pega as coisas boas que ele pratica. Ele também é ser humano. Lembre que o padre, o ministro, o bispo, é tudo ser humano que nem a gente. Por isso que a gente não pode
se identificar nele, porque o centro não é o padre, não é o bispo, não é o ministro, não é o papa, é Cristo. Quando você vai na igreja, você vê lá a imagem de Jesus pregado na cruz. E mais alto. Para quê? Para representar Jesus, que ele é o centro. Ele é o centro ali. Eu recentemente, pouco tempo, eu ouvi falar que eu não sabia que Jesus estava tão desfigurado de tanto bater que não conseguia compreender que ali era Jesus. A gente tem a imagem de Jesus no crucificado, a figura de Jesus, né? Mas na verdade não deu para saber representar a imagem de Jesus, tanto que estava de sangue machucado. Então, ali está Jesus pregado na cruz, a gente tem Jesus pregado na cruz, algum lugar marca de prego, outros lugar que foi furada a lança, mas ali só uma imagem de Jesus, não é que Jesus sofreu mais do que aquilo dali. Eu não sabia, mas foi 5.000 chicoteadas que Jesus levou. Assim foi o que eu vim saber estes dias. E a gente vê a imagem de Jesus ali, né? Pregado na cruz, acho que foi aquele jeito. Não, foi muito mais pior. Foi muito mais grave. Fala que não teve como identificar que era Jesus. Só sabia que era Jesus porque tinha pegado antes e veio aquela trajetória. Mas Jesus ficou desfigurado. Então, gente, o evangelho de hoje ele fala assim. Jesus fala, eu não vim abolir a lei, mas sim para dar cumprimento a tudo que está escrito. E ele termina falando, nada será tirado do evangelho. Quem quiser seguir, vai ser daquela forma. Vai ser dessa forma. É claro que a igreja já modificou algumas coisas, algumas palavras que falava na Bíblia ou na, na missa. E modificou algumas coisas, certo? Só que a Bíblia, se modificar a Bíblia, não vá por aí. Porque o homem não pode modificar. Isso quem falou foi o próprio Jesus hoje. Não será tirada uma vírgula sequer. Tudo ali será cumprido. Então, se chegar uma Bíblia para você diferente da velha, não queira. Não queira. Porque ali foi modificada. Aí ninguém pode modificar as escrituras. Ninguém pode modificar o 10 mandamentos. Então, quer seguir Jesus? Tem que se esforçar. Suar. Não tem quando você sua para poder ganhar o dinheiro, seu sustento. Pois, mesma coisa, você tem que suar, sofrer para poder ganhar o reino dos céus. É a mesma coisa, não tem diferença. Jesus fala na parábola de hoje do Evangelho do Lecionário, ele fala assim, fala em parábola para que eles não vejam, mas não compreendam. Por exemplo, os pagãos vai ver a parábola, mas não vai entender nada, não vai compreender. Por exemplo, para mim, o Evangelho fala ali, eu entendo tudo certinho. Já vocês, algum de vocês, não é todos vocês, né? Mas a grande parte com certeza não entende o Evangelho. Então será evangelizado para vocês através de parábolas, para vocês entender e compreender. Porque a parábola representa o reino dos céus. Você vê que Jesus só pregava através de parábola. Então eu também sempre prego aí, não sei se vocês já perceberam, mas através de parábola. Não sei motivo, mas eu sempre prego através de parábola. Não é que eu disse assim, escolhi fazer isso, não. Foi escolhido por Deus para fazer isso. Porque aí na parábola você passa a compreender mais e entender o evangelho. Que é parábola? História. Cada pessoa que conta uma história, o reino dos céus como é, por exemplo, quando eu falo, essa história assim, esse peixinho, aconteceu isso, assim, assim, e aí o reino dos céus é dessa forma. É através de parábola. Se eu pegar por exemplo, eu contei uma história aí de um sapo. Tem muito tempo. Tem umas 4 meses. Tem uns 5 meses a 6. Falei assim, a história do sapo lutando e tal, tal. Ali foi parábola. Eu arrumei uma história e compartilhei com vocês através de parábola. Para ficar melhor e mais claro para vocês entenderem como é o reino dos céus.
Fica bem mais fácil para vocês compreenderem.